Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua casa, com a sua família e que sejam abundantes em você. Eu hoje estava meditando na palavra de Deus, a palavra conhecida, João, o Evangelho de João, escrito por João, que o Evangelho é Jesus Cristo, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É algo tão fantástico isso, porque você sabe que quem não sabe o caminho, qualquer rua serve. E nós precisamos conhecer o nosso caminho, saber para onde vai. Jesus não usou expressões do tipo, eu conheço o caminho, eu te mostro o caminho, ou podemos procurar o caminho. Não, ele diz, eu sou o caminho. E às vezes nós não compreendemos bem isso, às vezes nós estamos perdidos, já aconteceu comigo de ficar perdido, e você pergunta uma pessoa, pergunta outra, entra numa rua, sai, volta na outra rua, e você às vezes não encontra onde você quer chegar, às vezes até volta frustrado para casa porque você não sabia o caminho para onde estava indo. No livro de Hebreus 13:5, o Senhor fala, não te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Então quando você e eu aprendemos que o caminho é Jesus Cristo, tudo facilita para nós. Porque quando nós não sabemos, nós ficamos errantes, buscando daqui, buscando dali, e às vezes as coisas não andam bem para nós. E quando nós aprendemos a buscar na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, é tão bom. O Salmo 119, lá no versículo 105, tem também uma palavra muito bonita, que ele fala que a tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Olha só, coisa mais linda. Eu já andei à noite, no escuro em alguns lugares, até no interior, e você anda com medo de pisar em algum lugar, é impróprio, até um animal, uma cobra, ou torcer o seu pé, cair num bueiro. Por isso que é importante quando a gente conhece o caminho e sabe que a palavra é a luz, que ilumina para nós. Eu gosto de dizer para as pessoas o seguinte, eu amo a luz, mas eu respeito a escuridão. Sabe por quê? Porque eu só sei o valor da luz quando eu conheço a escuridão. Se eu não conhecer a escuridão, como que eu vou valorizar a luz? Eu tenho que saber a diferença de um e de outro. Então, Jesus deixou muito claro e falou, eu sou o caminho. O caminho, não é um caminho não, é o caminho, porque não há vários caminhos, há um caminho que é ele. Ele estava explicando claramente que para chegar a Deus dependia dele. Já ouvi um homem dizendo, um historiador, e eu não sei referência sobre isso, então me atrevo a dizer a você que lá no templo antigo havia 3 portas, uma delas chamava caminho. Então Jesus já estava dizendo claramente, ó, eu sou o caminho, não adianta você entrar em outra porta, porque eu sou o caminho. Certa vez eu li uma história tão bonita, até apaixonante, que o rapaz ia ser pai pela primeira vez, e ele estava todo feliz. E o médico disse que seria um menino, e ele estava muito feliz, o sonho dele era ser papai de um menino. E acontece que na hora de nascer, durante o parto, o cordão umbilical enrolou no pescoço do menino e foi muito difícil tirá-lo e esse menino ficou paraplégico. O seu pai sofria muito, mas o sonho dele é que o seu filho pudesse ser um corredor. E ele ficava muito triste com isso, mas ele não tinha onde jogar um peso desse nas costas do menino, ele era paraplégico. E um certo dia ia ter uma corrida lá no bairro, o que esse homem fez? Pegou o seu filho paraplégico, colocou diante do seu corpo, amarrou os pés do menino sobre os seus pés, as mãos do menino à frente das suas mãos e braços e antebraços, e colocou o menino amarrado no seu peito, e ele foi para a corrida. E ele fez a corrida, caminhada, toda com aquele menino amarrado ao seu corpo. Aquilo não teve preço, o menino entrou em lágrimas, em prantos de alegria. E dizem que naquela cidade, naquele lugar, isso virou uma tradição, e até hoje tem lá a corrida dos deficientes, ou dos especiais. Então, meu amigo, você sabe de uma coisa, Jesus está sendo claro, eu sou o caminho. Mas ele não para por aí, ele vem dizendo na segunda parte, e a verdade. Já vi várias pessoas, inclusive estudiosos, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, eu sou o caminho e a verdade. Há uma separação. Na verdade é uma aglutinação, né?
Mas ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Porque só há um Deus. A palavra diz isso. 1 Coríntios 8:1 diz que só há um Deus. Lucas 6:46 também fala, por que clamei ao Senhor e não faz o que mando? Por que clamar ao Senhor e não faz então o que eu mando? Nós sabemos que Ele é a verdade. Por que algumas pessoas clamam a Deus, pedem a Deus, buscam a Deus, mas não fazem o que Ele manda? E a própria palavra, a Escritura Sagrada diz, errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus que nelas há. Então nós precisamos saber que Ele é a verdade, não tem outro. Nós precisamos de Cristo para cuidar de nós. Sabe, porque não há outra verdade. Onde nós vamos encontrar outra verdade? Onde nós vamos fazer isso? Como nós vamos viver sem uma verdade? E é terrível. Você já foi vítima de alguma mentira? Já caiu em alguma mentira? Você sabe como isso é ruim, como isso é desagradável. Ele é a verdade. Ele é a única verdade, absoluta, verdadeira. Antes do mundo ser criado, antes de todas as coisas serem criadas, Ele já era o Senhor. Então Ele fala, eu sou o caminho e a verdade. Às vezes nós não compreendemos bem algumas coisas porque as pessoas querem associar Cristo à religião, associar Cristo a proibições. Meu querido, em nome de Jesus, Jesus Cristo não é religião, Jesus não é proibição. Jesus abriu uma janela linda para a humanidade e disse assim, aqui está a vida eterna, se você quiser, venha cá. Jesus foi o único mais perseguido do mundo porque fazia o bem. Ninguém que fazia o bem foi tão perseguido, brutalmente atacado como Jesus. É como se Deus chegasse, batesse no ombro da humanidade e dissesse, dá licença, dá licença, dá licença que eu estou chegando. Os seus pais chegaram lá na estrebaria, não tinha lugar na pensão, não tinha quarto, não tinha onde aquele menino nascer. Ele nasceu então numa manjedoura, com toda aquela humildade, com toda aquela simplicidade. Mas ele queria conhecer as dores do ser humano, as tristezas do ser humano. Ele é a verdade. Jesus chorou, sofreu, teve fome, teve sede, dormiu. Até bravo ele ficou quando eles estavam fazendo o templo de vendas. Ele disse, a casa do meu pai é casa de oração, vocês estão transformando isso aqui num covil de salteadores. Então, meu amigo, você e eu estamos passando aqui por um período curto, em breve, o Senhor vai nos oferecer a vida eterna. Quando Jesus nasceu, os pastores estavam cuidando dos rebanhos. Eu tenho certeza absoluta, porque eu trabalhei muito durante as noites, as madrugadas. Quando está amanhecendo o dia, a gente fica alucinado pelo romper da aurora. Nós queremos logo aquela noite escura, ainda que bela, cheia de estrelas, com a lua linda e maravilhosa. Mas nós ficamos torcendo para aquela luz gostosa do sol abrir as nuvens, tampar a escuridão e mostrar um lindo amanhecer. Mas aqueles pastores estavam lá cuidando dos seus rebanhos e não se preocuparam. Porque pela manhã, quando eles ficaram sabendo das boas novas que o anjo avisou para eles, o que eles fizeram? Eles não foram para casa tomar café, eles não foram para casa dormir durante o dia, eles correram e foram anunciar as boas novas. As boas novas é Jesus Cristo nascendo. Por isso que a palavra de Deus nos revela isso. A palavra é a verdade. Jesus é a verdade. João escreveu no Evangelho, no capítulo 1, falou assim, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com a humanidade, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Olha que coisa mais linda. O verbo é a palavra. Deus ordenou tudo. Ele estava desde o princípio, antes de todas as coisas. Ele é a verdade. Quando ele estava sendo acusado, seu acusador chegou diante dele e disse, mas o que é a verdade? Ele ficou calado, não se manifestou. Sabe por quê? Porque a verdade estava diante daquele acusador, mas ele não conseguiu perceber que a verdade estava ali. Então Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, vírgula, e a verdade, e por fim o terceiro, e a vida. Aleluia. Se você conversar com um médico, alguém que trabalha na área, um enfermeiro, perguntar o que é vida, talvez eles vão te responder que vida é quando os sinais vitais estão em evidência. O que é a morte? É a perda total dos sinais vitais. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse, eu sou a vida. Olha que coisa mais linda. Eu sou a vida. Meu amigo,
os seus amigos, os seus parentes, o seu patrão, o seu empregado, podem afagar sua mão no hospital, no leito, na sua própria casa. Um psicólogo pode te ajudar no momento de ansiedade, de estresse, de dificuldade. Alguns religiosos podem orar, rezar, fazer preces por você no momento difícil da sua vida. Seu cônjuge pode abraçar com você e chorar junto numa tristeza, numa angústia, numa agonia. Os seus filhos podem pendurar no seu pescoço ou você abraçar os seus filhos num momento difícil, de perda, de sofrimento. Mas ninguém pode resolver o seu problema pós-túmulo. Nem médicos, nem psicólogos, nem enfermeiros, nem religiosos, ninguém. Jesus falou assim: eu vou para a casa de meu pai. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. E se assim não fosse, eu não vos teria dito. Mas não vos deixarei órfão. Mandarei um outro Consolador, o Espírito Santo. Então, meu querido, você que está me ouvindo agora, você pode ganhar o mundo inteiro, você pode alcançar tudo que você deseja nesta vida, nesta terra. Mas uma coisa é certa, aqui, neste mundo, tudo vai passar. Por isso que o pregador diz que vaidade, tudo é vaidade. E eu não estou dizendo para você não alcançar nada, não. Pelo contrário, busque mesmo, seja lutador, alcance seus alvos. Você quer ter uma casa de 2 andares, você quer ter uma varanda, quer ter um quarto na parte alta da sua casa, quer ter uma escadaria que sobe da sala para os quartos em cima, ter cozinha embaixo, lute por isso, construa isso. Você quer ter um automóvel novo? Trabalha, se esforce, vai lá e compra. Nada te impede de buscar as bênçãos aqui nessa terra, de viver bem aqui, não. Mas não se esqueça que vai chegar um momento que a humanidade vai dividir você, o tempo que você viveu aqui e o tempo que você vai passar para a eternidade. E onde vai passar essa eternidade? Aí que está. Adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será que adianta isso? Jesus, lá no Evangelho escrito por João, capítulo 11, versículo 25, ele falou algo fantástico. Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Está entendendo isso? Se você morrer hoje, se eu morrer hoje, sabe o que vai acontecer? Nós vamos passar para a eternidade. Mas aonde? Até os ateus estão se submetendo. Tem um escritor filósofo chamado Leibniz. Ele conversando com alguns alunos, eles perguntaram para ele: mas você crê em Deus ou não? Ele disse: olha aqui, se eu creio ou não creio, não importa. O que importa é que eu vou apostar em Deus. Porque se ele não existir, eu não perco nada. Mas se ele existir, eu ganho tudo. Guarde no seu coração, Jesus dizendo: eu sou o caminho, vai te guiar, te levar. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E a vida não acaba aqui. Tudo aqui vai passar, mas a eternidade virá para aqueles que creem, que servem, que conhecem Jesus e o confessam como seu Senhor e Salvador. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra possa entrar no coração de quem está assistindo agora ou ouvindo. E que em nome do Senhor, Pai, suas vidas possam ser transformadas. Compreender que há o caminho, que há a verdade, que há a vida. E esses 3 itens são o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Cubra sua vida de bênção. É a ministração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém.